Olá, muito bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor, Deus Todo-Poderoso, seja sobre todos. Eu sou a pastora Carmen Soares e quero compartilhar com você a palavra de Deus para que nós prossigamos esperando com paciência no Senhor. Nós só vamos conseguir fazer isto, esperar com paciência no Senhor, se nós acreditarmos na fidelidade de Deus. Se você acreditar na fidelidade de Deus, você vai acreditar nele. Você vai acreditar nele, a sua expectativa, a sua esperança. Você vai dar crédito a ele. Dar crédito a Deus é fundamental. Crer nele. O autor da carta aos Hebreus escreveu que aqueles que se chegam a Deus é preciso acreditar que ele é galardoador daqueles que confiam nele, que nele espera. E eu tenho certeza que você confia em Deus, você espera em Deus. Então, se nós confiamos em Deus, se nós esperamos em Deus, não precisamos entrar em desespero por nenhum acontecimento das nossas vidas. Por mais difíceis que eles sejam, por pior que seja o momento da nossa vida, nós podemos confiar em Deus, esperar em Deus. Ele é o nosso socorro bem presente no meio da tribulação. Ele é a nossa recompensa. Ele é o nosso galardão. Ele é o nosso tesouro. Quem tem Deus na vida tem tudo. Quem tem Deus na vida está sempre bem. E hoje eu quero compartilhar com você parte da história da mulher sunamita, a mesma que era casada, o marido era próspero, ela era próspera, era uma família próspera, era um casal próspero, um casal generoso. E nós encontramos a história dela no segundo livro de Reis, no capítulo 4, a partir do verso de número 8. Quando nós vemos a demonstração da sua generosidade, a demonstração do seu afeto, do seu zelo para com Deus e para com o profeta de Deus, Eliseu. E certo dia, em uma conversa de Eliseu com o seu auxiliar, com aquele que assistia a ele, o Geazi, diante da dedicação daquela mulher, da sunamita, ele pergunta para Geazi, o que podemos fazer por esta mulher, sendo ela tão generosa, sendo ela tão afetiva, tão bondosa, tão acolhedora? O Geazi respondeu para ele, ora, ela não tem filhos, o marido dela já está velho. E então Deus mostrou para o Eliseu que ele daria àquela mulher um filho. E esta promessa, ela iria ser feita a ela pela boca do profeta Eliseu, pela boca do homem de Deus. E ele manda chamá-la e diz para ela que dentro de um ano ela estaria segurando o menino em seu colo. E ela até ficou surpresa com este pronunciamento, com esta profecia, com esta bênção que Eliseu estava mostrando para ela que ela receberia de Deus. Ela até ficou surpresa. Ela chegou até a dizer para ele, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas para a tua serva. Então ela chegou a ficar surpresa e achou que aquilo não era real, que aquilo não era verdade, que aquilo não iria acontecer. Mas do jeito que o profeta falou, aconteceu. A partir do verso de número 17 de 2 Reis, capítulo 4, nós lemos assim: concebeu a mulher e deu à luz a um filho, no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores, ou no campo. Disse a seu pai, ai, minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço, leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe.
sobre cujos joelhos ficou sentado até ao meio-dia, e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa, da lua nova, nem sábado. Ela disse: não faz mal. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, foi ter com o homem de Deus no Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita, corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com o teu marido, com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la. Mas o homem de Deus lhe disse: deixai-a, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor mo encobriu, e não me manifestou. Disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes. Disse o profeta Geazi: cinge os lombos, toma o meu bordão ou cajado contigo, toma o meu cajado contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saudeis, e se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão ou o cajado sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante deles, e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu o aviso. E disse: o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino, e pondo sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino o aqueceu. Então se levantou e andou no quarto, uma vez de lá para cá, e tornou a subir, e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou, e apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra, tomou o seu filho e saiu. Que história magnífica, maravilhosa, da demonstração da graça de Deus, do poder de Deus. A começar pela generosidade da mulher, que mandou construir na sua casa um quarto exclusivo para o Eliseu, porque na sua caminhada, todas as vezes que ele passava por ali, ele tinha um local certo, um porto seguro para descansar. E fazendo isto, aquela mulher, ela viu que o que ela estava fazendo era algo que era o que Deus tinha para a sua vida. Então ela simplesmente estava sendo um instrumento de Deus, um canal de Deus, e fazendo aquilo que Deus tinha para a vida dela. Ela nem esperava nenhuma retribuição da parte de Deus. Mas como o apóstolo Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 58, que nenhuma pessoa que trabalha para o Senhor tem o seu trabalho em vão. Nenhum trabalho no Senhor, o vosso trabalho é em vão. Você pode ler isto,
que em Deus nenhum trabalho feito por nós, ele será em vão. E o trabalho daquela mulher sunamita em acolher ao profeta Eliseu e o Geazi, que era o seu auxiliar, o trabalho dela não ficou em vão. Mas jamais poderia passar pela mente e o coração dela que Deus havia preparado algo tão glorioso para dar a ela um filho, sendo que seu marido era um homem já de idade avançada, um velho, e em breve ele morreria. E não havia herdeiro, aquele homem não tinha herdeiro, não havia ninguém que socorresse aquela mulher. Apesar da sua riqueza, apesar do seu patrimônio, mas não haveria herdeiro para amparar aquela mulher. Então Deus viu que, apesar dela ter todos os bens materiais necessários para uma vida abençoada, mas faltava-lhe o filho. E por boca de Eliseu, ele então promete que ela teria o filho, e ela teve o filho, como nós acabamos de ler aqui. Isto nos deixa alegre, deixa em nossos corações uma confiança tremenda em Deus, porque Deus, ele vê não apenas as nossas necessidades do cotidiano, ele prepara o nosso futuro, ele prepara o banquete para o nosso futuro também. Ele não é o Deus apenas que resolve os problemas imediatos, mas ele é aquele que planeja o nosso futuro. E no caso aqui, para o futuro da sunamita, ele preparou o filho para ser o seu companheiro, para ser o seu amparo na velhice. E aí vem essa tragédia. A criança foi ter com o pai na plantação, provavelmente ele sofre uma assolação e tem uma dor de cabeça terrível que culminou na sua morte. Mas uma coisa que chama a minha atenção, eu fico maravilhada ao ler o texto, é exatamente a postura da mãe do menino. O posicionamento dela, a firmeza dela, isso é algo maravilhoso, porque é algo que mostra para nós o quê? Domínio próprio. Domínio próprio é uma obra do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele produz um fruto em nós, e nesse fruto, em onde tem amor, paciência, paz, tem também a longanimidade, ou seja, tem também o domínio próprio, além de ter a longanimidade, que é a capacidade para suportar as aflições da vida, a capacidade para suportar ofensa, porque para uma mulher que não tinha filho, e de repente ela engravida de uma maneira gloriosa por uma providência divina, e agora de uma maneira bruta, o seu filho morre em seu colo, e ela pega esse menino, leva o menino, coloca-o sobre a cama no quarto que ela havia mandado construir para acolher o profeta de Deus. Então ela podia ter ficado revoltada por aquilo ter acontecido, mas ela tinha na sua vida também a longanimidade, ou seja, ela estava preparada para suportar os trancos da vida. E é tão interessante que ela faz o que? Ela leva o menino, ela coloca o menino sobre a cama do profeta, e ela demonstra um total domínio próprio, uma confiabilidade inabalável em Deus. E o que ela faz? Ela demonstra juntamente com isso prudência, paciência, fidelidade, colocando Deus no controle de tudo. O que ela faz? Ela deixa o menino morto lá em cima, manda chamar o marido, pede para poder preparar um animal, pede um acompanhante para ir com ela até o local onde estava o profeta, até o Monte Carmelo, que tinha uma distância razoável do local que ela estava até o Monte Carmelo, tinha uma distância razoável, e a criança já estava morta. E o marido pergunta para ela: mas por que você vai até ele? Se hoje não é lua nova, não é sábado, ou seja, não era feriado, não era dia santo, e ela estava distante uns 40 quilômetros do Monte Carmelo, do local que estava o profeta Eliseu. Ela gastaria a cavalo, vamos dizer, para caminhar, para cavalgar 40 quilômetros.
ela iria gastar no mínimo aí umas 4 horas, umas 4, 5 horas para ir, umas 4 horas para poder voltar, mas o domínio próprio, a confiabilidade em Deus, a confiança em Deus, a paciência no Senhor, fez com que ela tivesse este comportamento de uma pessoa que sabe o que quer para a sua vida. Ela chega, antes dela chegar até o local que estava o profeta já a vê de longe, manda o Geazi ir encontrá-la. E o Geazi chega para ela e pergunta para ela se estava tudo bem, assim como Eliseu falou, vá, pergunta para ela se está tudo bem com ela, se está tudo bem com o marido, se está tudo bem com o menino, e assim aconteceu. Ele foi, perguntou para ela se estava tudo bem com ela, se estava tudo bem com o marido, se estava tudo bem com o menino. Qual foi a resposta dela? A resposta de confiança, de confiabilidade em Deus, de dizer para si mesmo que Deus estava no controle, que Deus não é Deus de confusão. Se ele havia dado a ela um filho para ser o seu amparo, então ele era poderoso para sustentar a vida daquele filho para o propósito pelo qual ele havia o dado a ela. Quando Geazi pergunta para a mulher se está tudo bem, ela, dominada pelo Espírito do Senhor, com uma grande confiança em Deus, com um total domínio próprio, ela diz para ele: está tudo bem. Não contou para ele nada, e chega para o Eliseu, e ela fala para o Eliseu: olha, eu não disse a tua serva, né? Ela chega para o Eliseu. Quando ela chega para o Eliseu, ela fala para ele, né? Ela disse para o Eliseu: pedi eu a meu senhor algum filho? Pedi eu. Não disse eu, não me enganes, não me enganes. Disse o profeta a Geazi: cinge os lombos, toma o meu bordão, ou que é o cajado, toma o meu cajado contigo e vai. E se encontrares alguém, não saúde, se alguém te cumprimentar, não responda. Põe o meu cajado sobre o rosto do menino. E assim aconteceu. Enquanto isso, Eliseu se preparou e seguiu aquela mulher. Geazi saiu à frente, chegou lá no local que o menino estava morto, subiu até o quarto, colocou o cajado sobre o rosto do menino, e o menino continuou morto. Mas algo muito interessante, porque ele volta a encontrar, ele põe o cajado sobre o menino, desce e pega a estrada de volta para encontrar com Eliseu e dizer para ele que nada aconteceu, que ele colocou o cajado sobre o menino e nada aconteceu. O cajado é a ferramenta de proteção usada pelo pastor para afugentar os animais ferozes. Aí aqui no caso, Eliseu, ele sabia que a morte era algo feroz. A morte era algo terrível que havia agido na vida daquela criança. Era algo terrível, mas a morte não estava no controle, porque quem estava no controle era Deus. Então o cajado foi colocado sobre o menino continuou morto, mas o menino continuou nas mãos de Deus. Quando Eliseu chegou lá no local, ele subiu até o quarto, a criança continuava morta, apesar de lá estar o cajado dele, mas a criança continuava morta. Ele, como um profeta, um homem de Deus, conhecedor da lei, ele sabia que se ele tocasse aquele menino morto, ele ficaria imundo. E ele fez isto. Ele subiu sobre o corpo do menino, ele colocou-se sobre a criança, e a criança, o corpo, a carne da criança aqueceu, mas continuou morta. O que ele faz? Ele anda pelo quarto, clamando a Deus, tenho certeza que ele fazia isto, e volta novamente, deita sobre o menino novamente. Nestas alturas, já haveria muitas horas que aquela criança havia falecido.
E ele deita novamente sobre a criança então abre os olhos, espirra e então ressuscitou para a glória de Deus. Um grande milagre aconteceu. A criança estava morta, mas pelo poder de Deus, ela agora estava viva novamente. Mas o que chama mesmo a nossa atenção é exatamente essa disposição mental da mãe do menino, da sunamita. O controle que ela conseguiu exercitar diante do grande problema que se levantou sobre ela. Diante da grande dificuldade que ela estava enfrentando, porque qual que é o problema que se levantou na sua casa? Uma enfermidade que culminou com a morte do filho, que ela não havia pedido a Deus, que foi uma providência de Deus para a sua vida, e ela não se vitimou diante daquela situação. Ela não se vitimou. O problema meu e seu é que muitas vezes nós recebemos a bênção de Deus. Tem bênção maior do que a nossa salvação? Não tem. Tem bênção maior do que o que Jesus Cristo fez por nós, nos dando a graça de ter o nosso nome escrito no livro da vida como viventes, e para a vida eterna, não para um período de vida aqui na terra e depois morreu e acabou, não, é para a vida eterna. É para passar a eternidade com Deus. Isto é algo extraordinário que nós não podemos esquecer, mas muitas vezes porque nós estamos enfrentando as dificuldades que surgem na nossa jornada, na nossa caminhada, porque todos os dias nós estamos sujeitos a enfrentar tempestades, a enfrentar vendavais, a enfrentar o subir das águas, o transbordar dos rios e o vento soprando forte contra as nossas vidas. Todos os dias nós estamos sujeitos a passar por esse tipo de problemas. Todos os dias você está sujeito, eu estou sujeito a enfrentar a afronta, a ter o inimigo levantando contra mim, a enfrentar as pelejas da vida, as dificuldades, os desafios dentro do lar, juntamente com a família, e até mesmo a ameaça contra a nossa fé, do abandono da fé, as tentações que o diabo coloca o tempo todo, para tentar arruinar o plano de Deus na nossa vida, como ele tentou arruinar o plano de Deus na vida desta mulher, matando o filho dela. Mas nós precisamos lembrar que Deus está no controle, que a palavra de Jesus Cristo é fiel. Ele falou: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, e não passarão mesmo. Nós estamos numa posição abençoada, privilegiada. Nós vencemos a morte, passamos da morte para a vida, assim como ocorreu com Lázaro, que já estava morto e sepultado. Já no quarto dia ele ouviu a voz do Senhor Jesus Cristo. Assim também vai acontecer comigo e com você. Nós não temos que temer nada, ainda que nós morramos, mas a morte não terá domínio sobre nós eternamente. Estou falando da morte porque é o problema que mais assusta as pessoas. Elas têm medo de morrer, elas têm medo de enfrentar este inimigo, mas é um inimigo que já foi vencido pelo Senhor Jesus. E da mesma maneira que a mulher sunamita demonstrou total confiança, total credibilidade em Deus, de que Ele estava no controle de todas as coisas, ela colocou o problema nas mãos de Deus. Ela não saiu gritando, falando para todo mundo, gritando para a vizinhança: meu filho morreu, e agora o que há de ser de mim? Nem para o marido ela falou, que o filho estava morto lá em cima. Ela deixou o menino como se o menino estivesse dormindo, acreditando que Deus não é Deus de confusão, e que Ele não faz milagres pela metade, e que a obra que Ele começou a fazer na nossa vida, Ele é poderoso para completá-la. Ela teve uma atitude de fé, de total dependência de Deus. Ela cavalgou até o profeta. Ela não falou para o profeta que o filho havia morrido. Ela não abriu a sua boca para poder blasfemar contra Deus. Ela simplesmente falou: eu disse para meu Senhor, não me enganes.
Ela falou o que estava no seu coração, mas ela não perdeu a esperança de que aquela situação seria revertida. Ela não perdeu a esperança de que Deus faria tudo, modificaria tudo, Deus mudaria aquela situação, Deus repreenderia a morte e devolveria o filho a ela. Quando o salmista Davi falou no Salmo 23, a tua vara e o teu cajado nos consolam. Então nós podemos ver aqui que o cajado usado pelo profeta Eliseu foi o que mesmo? Uma ferramenta de Deus. Ele mandou que Geazi fosse à frente, colocou o cajado sobre aquele menino para poder mostrar que Deus estava no controle, que a morte não estava reinando ali. E aquilo que estava acontecendo é para que Deus fosse glorificado, porque tem muitos problemas que você enfrenta na sua vida, muitas adversidades que você enfrenta no seu dia a dia, que eu enfrento no meu dia a dia, que é para Deus ser glorificado na nossa vida, é para a glória do seu Filho amado, é para a glória do seu Santo Espírito, e nós precisamos ter esta visão, você precisa ter esta visão, e eu também, de nunca blasfemar contra Deus, de nunca murmurar contra o Senhor, de nunca achar que Deus é culpado pelo infortúnio da vida, pelo problema que nós estamos enfrentando, pela dor que está assolando a nossa alma, pela perda de um ente querido, que nós nunca venhamos dizer que Deus é culpado por esse tipo de coisas, porque desde que nós nascemos, nós já entramos no processo de morte. Nós nascemos com data de validade, nós nascemos com o dia da morte já marcado para acontecer, e nós não podemos achar porque o dia da morte chegou, é porque Deus falhou, ou porque Deus não teve misericórdia de nós. Não é nada disso. Nós precisamos ampliar a nossa visão espiritual em relação ao plano de Deus para a nossa vida. Nós precisamos alegrar no Senhor, ainda que a morte esteja ali presente dentro da nossa casa. Nós precisamos alegrar no Senhor e demonstrar credibilidade a Ele, e exercer o nosso domínio próprio, e ter paciência na tribulação, como se tudo estivesse bem. Quando Geazi pergunta para ela como vai o seu marido, como vai a senhora, como vai seu marido, como vai o menino, ela responde para ele: está tudo bem, porque o Geazi não tinha solução para o problema dela. Então para que ela ia ficar falando para o Geazi? E ela nem contou, não abriu a boca para falar sobre a morte, ela não abriu a boca para falar sobre aquilo que representava o fim. Ela não abriu a boca para poder murmurar, para poder se queixar da sua sorte, se queixar do seu destino. Ela confiou em Deus, ela demonstrou que Deus estava no controle. Então quando ela responde que está tudo bem, quando o marido pergunta por que você vai até ele se não é feriado, se não é dia santo, por que você vai até ele? Por que você vai? Ela foi porque ela sabia o que ela queria para a sua vida. Ela sabia, ela conhecia Deus que estava agindo na vida do profeta Eliseu. Aquilo que era impossível já tinha acontecido, ela havia engravidado, a criança havia nascido, e o mesmo Deus que havia dado aquele filho para ela, era poderoso para ressuscitá-lo, era poderoso para devolvê-lo a ela com saúde. Ela acreditou em Deus, não deixou que a circunstância a levasse a reclamar da situação, não deixou que a circunstância a levasse ao desespero. Pelo contrário, ela mostra para nós, o Espírito do Senhor agindo na vida desta mulher, mostra para nós que nós podemos confiar em Deus, que nós podemos clamar ao Senhor, que nós podemos pedir socorro a Deus, que nós podemos entregar nas mãos dele a nossa dificuldade, a nossa aflição, que nós podemos viver feliz com Deus em toda e qualquer situação. Ela mostra isso para nós. Você pode estar agradecido a Deus, dando graças a Deus em qualquer situação da sua vida. Lembra das palavras do Tiago: bem-aventurado o homem que passa pelas aflições com alegria.
Nós precisamos nos alegrar, não apenas quando tudo está bem, mas quando a situação está difícil, a alegria precisa permanecer no nosso coração. Não a alegria que o mundo dá, que é uma alegria sem base, sem estabilidade, mas a alegria do Senhor, ela precisa estar presente na nossa vida. A alegria do Senhor, ela precisa estar em qualquer lugar que nós estivermos. A alegria do Senhor tem que estar ali. Nós não podemos ser aquelas pessoas que mudam o comportamento porque ela está enfrentando um levante maligno ou a morte levantou contra ela, e ela vai mudar o comportamento em relação a Deus. Ela vai deixar de depositar a sua credibilidade em Deus, porque os mundanos fazem assim. Eles não depositam credibilidade em Deus, e aí quando falha alguma coisa, quando vem uma tragédia, como no caso da Sunamita, a tragédia foi a morte do filho. Mas essa tragédia não abalou a sua confiança em Deus, não abalou a sua credibilidade em Deus, não abalou a sua convicção de que Deus daria a ela a resposta que ela queria. E a resposta que ela queria era a restituição do seu filho, era a ressurreição do seu filho. Ela teve domínio próprio para se comportar de maneira que ela fizesse com que aquela situação fosse revertida. De que maneira? O que ela esperava? Ela esperava vida. Ela não esperava o seu filho dentro do caixão e sendo sepultado, não. Ela esperava o seu filho sendo restaurado e crescendo em estatura, crescendo na graça, no conhecimento de Deus e cumprindo o propósito pelo qual Deus o havia dado a ela, para ampará-la na velhice, para ser o herdeiro dela, para ser o companheiro dela e do seu marido. E do jeito que Deus determinou, aconteceu. Satanás, ele não dominou a situação, porque Deus estava no controle. Jesus falou para nós que Ele está no controle, que foi dado a Ele todo o poder e autoridade nos céus e na terra. O diabo pode até estragar a situação, pode até confundir, pode até colocar obstáculos para poder tentar levar a gente a murmurar e reclamar contra Deus, mas nós precisamos demonstrar credibilidade em Deus. Ter fé em Deus é demonstrar credibilidade a Ele, não é dar um voto de confiança para Deus, não, é dependência total de Deus, é uma entrega para Ele sem reserva, é acreditar que tudo que era preciso ser feito para garantir a nossa segurança, mesmo depois de morto, foi feito pela morte do nosso Senhor Jesus Cristo. É acreditar que Ele veio para ressuscitar os mortos também. Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. O Eliseu, ele não se prendeu na lei, porque se ele tocasse aquele menino, ele ficaria imundo, impuro, mas ele sabia que o menino iria ressuscitar, que o menino ressuscitaria, porque ele sabia em quem ele estava crendo. Ele conhecia o Deus de Israel, ele conhecia o Deus poderoso. Então ele deitou sobre o menino e Deus deu a resposta que ele esperava. A resposta era o que mesmo? A ressurreição. E a ressurreição veio para a glória de Deus. Que nós tenhamos isto no nosso coração, lembrando sempre do que Davi falou no Salmo 23, a tua vara e o teu cajado me consolam. Isto é muito bom, porque eu posso não estar vendo Deus em pessoa, mas se eu estou vendo a vara dele, o cajado dele, para afugentar os animais ferozes e também para me colocar no caminho certo, se eu estou vendo a vara e o cajado de Deus, isto me consola a alma e me diz: eu não estou sozinha neste caminho, eu não estou sozinha aqui no meio deste pasto, no meio deste deserto, eu não estou sozinha aqui, Deus está comigo. Então eu não temerei mal nenhum, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Mas como se você não está vendo Deus? Mas eu estou vendo a vara, estou vendo o cajado. Isto é a demonstração de que Ele está comigo. Ele está me guardando de todo mal, Ele está me livrando de todo mal. Então nós precisamos ter esta convicção e viver isto na nossa vida, porque nós estamos sujeitos a graves problemas, e nesses graves problemas nós não podemos perder a nossa confiança em Deus.
Nós não podemos deixar de demonstrar credibilidade na palavra do Senhor, nos profetas de Deus, aqueles que são verdadeiros, porque também está cheio de falsos profetas. E nós precisamos tomar também esse cuidado, de não dar ouvidos à voz de falsos profetas, que promete coisas que Deus não prometeu, e depois não vai acontecer aquilo, e a pessoa vai sair falando mal de Deus, blasfemando contra Jesus Cristo, blasfemando contra a palavra de Deus, porque deu ouvidos a espíritos enganadores. Mas pegue a Bíblia Sagrada, pegue a palavra de Deus, dedique o seu tempo a estudá-la e abra a sua boca e diga: meu Deus, se o Senhor fez isso na vida da mulher sunamita, o Senhor vai fazer na minha vida também. Se o Senhor falou por boca do Davi que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, eu creio nesta verdade, nada me faltará mesmo. Se o Senhor me falou que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não preciso ter medo de nada, então eu não tenho medo mesmo, porque o Senhor está comigo. Que poderá me fazer o homem? O que poderá me fazer Satanás, se ele já foi derrotado por Jesus Cristo lá na cruz? E se Jesus já falou que as portas do inferno não prevalecem contra nós? Que a nossa fidelidade permaneça íntegra diante de Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele está no controle de todas as coisas. E o que Ele tem preparado para a sua vida, o que Ele tem preparado para você, se cumprirá. O que Ele te prometeu, Ele fará. Porque Ele não é homem para que mintas, e nem filho do homem, que não tem poder de garantir aquilo que falou. A palavra minha é sua, pode falhar, mas a palavra do Deus vivo não falha, e ela não volta para Ele vazia. Antes ela voltar para Deus, ela vai fazer aquilo pelo qual ela foi designada. E ela foi designada para nos mostrar que Deus é fiel, que crendo em Deus nós estamos seguros. Crede no Senhor teu Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. A mulher sunamita acreditou e teve a sua vida abençoada. Querido Deus e amado Pai Celestial, que o Senhor nos ajude a ter confiança no Senhor. Que a nossa confiança em Ti, meu Deus, não venha a ser atrapalhada pelos acontecidos do mundo, não venha a ser impedida pelas situações do mundo, que a nossa confiança no Senhor, ela não venha a ser abalada pelas dificuldades que nós estamos vivendo. Que a nossa confiança no Senhor, ela não venha a ser confundida com a confiança que nós depositamos no homem, no político, às vezes no médico, às vezes no advogado, e eles falham, e aquele projeto acaba sendo arruinado, e aquele objetivo acaba dando em nada. Não, meu Deus, com o Senhor não é assim, com Deus não existe trapalhadas. Com Deus não existe erro, com o Senhor não existe erro, com o Senhor não existe confusão, com o Senhor não existe engano. Meu Deus, em o nome do nosso Senhor Jesus, abençoa a vida desta mulher, assim como o Senhor abençoou a vida da mulher sunamita, abençoa a vida deste homem, assim como o Senhor abençoou a vida deste homem, o marido da sunamita, assim como o Senhor abençoou esta família, assim como o Senhor honrou esta casa, dando a eles o filho e ressuscitando o filho da morte, para que os teus planos, ó Deus, fossem concretizados dentro desta casa. Meu Deus, abençoa esta mãe cujo filho está sendo devastado pelas drogas, devastada, a vida está sendo devastada pelo vício, devastada pelo alcoolismo, devastada por uma doença incurável. Meu Deus, liberta o filho desta mulher. Meu Deus, restaura ele, tira ele dos laços do passarinheiro, das armadilhas de Satanás, do laço da morte, em o nome do nosso Senhor Jesus. Meu Deus, alcança o membro da família que o diabo arrastou para o cativeiro, que está na derrota, no fracasso, que está dominado pelo vício.
Quebra, Senhor, essas cadeias, destrói, Senhor, destrói esses ferrolhos que Satanás tem utilizado para manter essa pessoa viciada, para manter essa pessoa dominada pelo engano, pela morte, pela destruição. Quebra esses grilhões, destrói estas fortalezas do inimigo, livra esta vida, abençoa, meu Pai, restaura, liberta e salva para a glória do nome do Teu Filho Jesus Cristo, para a glória do Teu Santo Espírito, para a glória do Teu nome, meu Deus. Abençoa este lar, abençoa esta família, este que desviou do caminho do Senhor, que o Senhor compadeça-te dele. Meu Deus, este que caiu, está caído, que esta pessoa seja levantada pelo Senhor. Este que o coração está endurecido, que o coração dele seja quebrantado, e ele acredite no Senhor, acredite na tua palavra, e seja libertado do poder do mal. Que a bênção do Senhor, meu Deus e meu Pai, seja dentro desta casa, que os perdidos desta casa sejam salvos, confessando Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, e que os salvos desta casa sejam fortalecidos, sustentando a fé, a esperança e depositando credibilidade na tua palavra e credibilidade no Senhor, e tendo paciência na tribulação, e sendo longânimo, e sendo, meu Deus, e sendo pessoa que sabe quem é o Senhor e sabe quem está crendo, sabe quem é o Deus que ela serve, sabe quem é o Deus que ela acreditou, sabe quem é o Deus que ela adora. Que ela saiba quem é o Senhor, meu Deus, que ele saiba quem é o Senhor, e não se deixe levar pelos enganos do maligno, e não se deixe se enganar pelas obras das trevas. Nós pedimos isto para a tua glória, sustenta esta vida, que assim cumpra, Deus, na vida dele, na vida dela, que ele caminhe sem se cansar, para a glória do teu santo nome, cumprindo o teu propósito. Nós pedimos isto em nome do nosso Senhor Jesus, e nós te agradecemos com a certeza: Deus proverá o que está faltando na nossa vida, em nome do nosso Senhor Jesus, que assim seja. Amém. Muito bem, amiga ouvinte, amigo ouvinte, você que está ouvindo e vendo esta mensagem, esse vídeo, que Deus abençoe você poderosamente, que na hora que você estiver deitado lá na sua cama, você ouça com fé, você assista com fé, você compartilhe também com outras pessoas, para que elas também tenham fé na palavra de Deus, e não se deixe enganar pelo inimigo. Faça isto, ouça com fé, e compartilhe com outras pessoas, para que elas também depositem a fé, a esperança na palavra de Deus, e que elas sejam também abençoadas por Deus. Eu, pastora Carmen Soares, agradeço a você por se inscrever no nosso canal. Se você tem gostado, deixe lá o seu gostei, o seu like, e também aperte lá o sininho, porque aí assim que outros vídeos forem postados, você receberá um comunicado, e assim nós vamos prosseguir na direção certa, na direção do paraíso eterno, do nosso repouso eterno. Um grande abraço, fique na graça e na paz do Senhor, Deus te abençoe, e até o nosso próximo encontro.